Eu esqueci de pedir. Eu consegui, obrigada. Não sei se pode fazer isso, mas eu estou fazendo. Obrigada, tá bom, tá bom. Tá bom, obrigada. Como está a sua vida? Eu falei, né? Dia de ceia é dia de reflexão. Pode ligar o ventilador aqui, por favor? Ou do outro lado também, tanto faz. É dia de reflexão. Oh, melhorou bastante. Valeu, obrigada. Mas, como está a sua vida? Às vezes, a gente entra mais no automático, né? A gente vem para a igreja, a gente faz as coisas, ora em casa, quando ora, e não reflete muito porque eu estou fazendo as coisas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês vão falar assim, nada a ver uma coisa com a outra. Calma, no final vai fazer sentido, tá? Então, e se eu estiver falando muito depressa, falar assim, você fala muito rápido e você não termina a frase, a gente não entende você. E o objetivo aqui é vocês me entenderem, né? Aí pode levantar a mãozinha e faz algum sinal, que eu tento falar mais devagar, tá? É difícil. Nós vamos falar hoje sobre obras, fé e oração. Como eu disse, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que são obras? O que é fé e o que é oração? Fé, obras, fé e oração. A salvação é por obras? Será que se eu for uma pessoa boazinha, se eu for uma pessoa realmente que trabalha na igreja, que ajuda o próximo, se eu for uma Madre Teresa de Calcutá, será que eu sou salva por causa disso? Ou não? Né? Tiago, ele diz o seguinte, 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se a gente pegar esse versículo, somente esse versículo, a gente vai dizer, claro, a obra salva. Tiago não está falando que a nossa vida sem obras, sem fazer as coisas, não existe fé, ela é morta. Mas o que Paulo está dizendo para Tiago, Tiago está falando, se você tem uma fé inoperante, se você tem uma fé que é discursiva, se você tem uma fé intelectual, um abraço, você não é salvo. Né? Ah, mas eu cresci na igreja, vim na igreja, eu sou presbítero, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou pastora. A sua fé é verdadeira ou é baseada em obras? É muito fácil a gente cair no ativismo, né? A gente tem essa tendência e a igreja como ela é estabelecida, não só Holiness Bosque, mas as igrejas normalmente, ela desafia o ativismo. Você tem que cuidar de vários ministérios, não que isso seja errado, tá? Mas às vezes a gente esquece de cuidar da nossa fé, esquece de verificar como estamos na nossa vida. Por outro lado, se Tiago fala que a fé sem obra é morta, será que então a salvação é pela graça? A graça de Deus é suficiente para nos salvar? Veja em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E agora, Tiago fala, a fé sem obras é morta, e aqui em Efésios fala assim, a salvação é pela graça, não é de obras, para que ninguém se glorie. Aqui em Efésios está falando de salvação em Cristo Jesus. Nada que eu faça vai me levar à salvação. Eu posso dar a minha vida, literalmente morrer por alguém, no lugar de alguém. Não traz salvação na minha vida. Eu posso dar toda a minha fortuna para a igreja.
não traz salvação. Eu posso morrer literalmente de trabalhar na igreja, não traz salvação. O que traz a salvação? A minha fé em Cristo Jesus. O que é essa fé? É eu crer no sacrifício de Cristo. A gente acabou de celebrar aqui o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E dizer, Jesus, se o Senhor não tivesse morrido lá na cruz, direto para o inferno. Né? Eu sempre falo, não existe pit stop no purgatório, porque purgatório não existe. Né? Então não tem pit stop para as pessoas orarem e você ir para o céu. Mas é você realmente crer em Jesus. Nada do que você faz vai te levar para o céu. Mas quando você dobra o joelho e fala, Jesus, pode ser em pé, pode ser deitado também, mas quando você ora ao Senhor e diz assim, eu confio, eu recebo essa graça do Senhor, eu confio nesse amor e nesse sacrifício. Por isso, Deus, eu quero entregar a minha vida, toma conta. De hoje em diante, o Senhor quem governa a minha vida, o Senhor é quem manda e eu vou obedecer. Então, e Tiago fala assim, depois que você nasceu, você não pode ficar vivendo como, né, madame, como, né, um rei, que só manda, se bem que rei trabalha, que só manda, só recebe, como um filho mimado, acho que é a melhor expressão, que não faz nada, só exige. Né? Filho mimado é um terror, né? Pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, faz agora. Você não é filho mimado, você é filho de Deus, que Ele te ama e por isso disciplina. Então, depois que você nasce, aí você faz a obra. Você vai servir ao Senhor. Antes de nascer, não dá para servir ao Senhor, você nem nasceu, mas depois que você nasce, você serve ao Senhor. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do Israel, né? Antes, né, até no começo de janeiro, o Israel, por nós, ele só era amado porque a gente gosta do Lucas e gosta da Rayane. Não tinha muito jeito, né? A gente gosta deles. Hoje, né, principalmente quem conheceu Israel de perto, gosta dele, porque ele é uma gracinha, ele é muito fofo, e daqui um pouco vai começar a rir, aí encanta todo mundo. Agora ele conquista porque ele nasceu, ele tem contato com a gente. E aí ele demonstra, né, quem ele é, alegria, demonstra o carisma dele, é muito fofo. E aí a gente se apaixona. Se ele fosse filho de outro casal, a gente ia se apaixonar por ele também, porque ele é muito fofo. Né? Agora, não mais pelo Lucas e pela Rayane. Quando você nasce, você também vai fazer a obra de Deus. A obra do Israel agora é encantar as pessoas com a gracinha, com a graça dele, né? Você vai servir e trabalhar para o Senhor. Porque você nasceu, porque você ama a Deus, porque você quer obedecer ao Senhor, tá? Então, e agora, como alinhar obras e fé? Como que você alinha isso? Por quê? Você pode correr para o ativismo, correr para a formalidade, é assim que as coisas são, é desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu tenho que agradar a Deus e servindo, fazendo. A gente não agrada a Deus fazendo, tá? A gente agrada a Deus com a nossa vida, com o nosso coração. O fazer é resultado da nossa comunhão com Deus. Eu posso ficar 24 horas servindo ao Senhor, alegrar o coração de Deus, não pelo serviço, porque o meu coração está no altar de Deus. Eu posso ficar 24 horas fazendo, morrendo de trabalhar. E Deus falar assim, tudo palha, vai ser queimado, não vai servir para nada. Né? Então, depende. A sua obra é qualificada de acordo com aquilo que está no teu coração. Não é grandes coisas que você fez. É aquilo que a intenção do teu coração. Você quer agradar a Deus? Você faz por amor a Deus? Ou você quer agradar as pessoas? Né? Nós temos uma parábola
do bom samaritano, a gente não vai ler a parábola, eu só vou falar, senão vai ficar muito comprido, né? O bom samaritano. Esse bom samaritano, eu vou dar uma passada para quem não sabe, era um homem, não, a história começa com um homem, não sei quem, um homem desconhecido, que estava indo para Jerusalém. Ou estava saindo de Jerusalém, agora eu esqueci. E ele foi assaltado. Não só assaltado, bateram nele, deixaram, agora morre aí no deserto. Ninguém viu? Então morre aí no deserto. Nisso passa um sacerdote. Quem é sacerdote? Hoje seria pastores, né? Passa um sacerdote. Nossa, aquele homem está mal, né? Ó, vai morrer aqui nesse sol quente, escaldante. Eu é que não vou me envolver. Talvez ele tivesse medo, e um medo bem plausível, né? Porque o homem foi assaltado, quase morrendo, então é perigoso. Então, ele falou, não quero me envolver. Mas talvez, porque ele tivesse alguma coisa no templo, algum serviço no templo, que ele tinha que ir lá e bater ponto. Não sei, eu estou viajando aqui. Mas o ponto central, ele olhou, viu o necessitado, aquele lance de amar ao próximo como a ti mesmo, ele esqueceu, foi embora. Um homem que conhecia bem as Escrituras. Um homem que ensinava. Ele tinha a função de levar a Deus. Levar o povo para chegar a Deus. Mais tarde passa um levita. Também no templo, ele trabalhava no templo. Seja sendo músico, ou seja um trabalhador qualquer no templo. O serviço dele era trabalhar no templo, a serviço do templo. Eles não ganharam terra, não ganharam nada, porque eles trabalhavam no templo e as outras tribos sustentavam a tribo de Levi. Então, a função dele era só religiosa. Não vou, não. É perigoso. Nem conheço esse cara. Para que eu vou me envolver? Vazou. Aí chega um samaritano, cara desprezado. Samaritano, aquele povo de segunda categoria. Samaritano, aquele, né, que os judeus achavam assim, Deus não vai amar nunca esses caras, não serve para nada. Né, extremamente desprezado. Esse homem está ferido. Será que está vivo? Ele vai lá, olha, está vivo. Ele gasta tempo, ele fica lá com o homem ferido. Corre risco, porque os ladrões bateram até quase matar aquele homem. E poderia muito bem bater nele e matar também. Mas ele corre risco de vida. Ele dispensa tempo, dinheiro e emoção, porque para você pegar um cara assim, todo ferido, quase morrendo, quem não é médico, né, dá um nó no estômago, você vai ajudar, mas, né, mexe com a alma. Acho que com o médico também mexe, não sei. Mas aí ele vai lá e cuida desse cara. Depois ele é elogiado por Jesus. É uma parábola que Jesus contou, mas ele é elogiado por Jesus. Os dois primeiros, eles estavam envolvidos com o trabalho da igreja. Quem realmente agrada a Deus foi o samaritano. Com toda certeza, ele não estava envolvido no trabalho do templo, mas o coração dele estava adorando a Deus. Os dois outros, eles eram religiosos. Já falei de samaritano, esqueci que tem um slide do samaritano ali. Isso aí, o samaritano. E o samaritano, ele conhecia o amor. Então, ele dá amor. Ele fez, não para ganhar ponto, que ninguém estava lá vendo, mas ele fez por amor, porque o coração dele tinha amor. Todas as coisas que a gente vai fazer tem que ser por amor.
E agora, como que é? A fé teórica e o ativismo, né? Como que a gente lida? Não era ativismo, não. Era fé verdadeira. Porque fé teórica e ativismo é a mesma coisa, desculpa aí. Eu passei o dia todo fazendo isso, já era 9h30, eu já não estava pensando mais, não. A fé teórica é dos dois, nessa parábola, não estou dizendo que todos eles eram assim, do levita e do sacerdote. Eles tinham um discurso bonito, eles tinham uma palavra realmente vinda da Torá, realmente vinda das Escrituras. Mas na prática eles faziam isso? Não, eles provavelmente eram ativistas. Eles faziam as coisas porque tinha que fazer, eles faziam as coisas para ganhar ponto em relação à comunidade judaica, eles faziam as coisas achando que eles podiam realmente agradar o coração de Deus e ficar bem com Deus. Eu estou trabalhando. Mas o samaritano, ele tinha uma fé verdadeira, uma fé ativa, uma fé que faz as coisas. Ele não era um ativista, ele trabalhava, ele fazia as coisas, mas com o motivo certo, a motivação era correta. O outro, o próximo, Deus. Quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que estar disposto a fazer, buscar a vontade de Deus. E agora eu acabei de perceber que eu não fiz um slide, né? Mas essa sou eu. A gente fazia anos e anos que eu não mexia com PowerPoint, tá? Mas o que equilibra? Ou eu pus para baixo. O que equilibra a atividade e a nossa devoção a Deus? O que equilibra? Vida de oração. Gente, sem oração, não tem como você agradar a Deus. Acho que eu vou precisar sair um pouquinho.
deu um mal-estar, ânsia de vômito, e tentou lá, mas não deu. Aí vamos providenciar uma água com gás, né? E ela está voltando. Esse aqui, ai, tá bom. Desculpa, eu estava ainda só um pouco com ânsia de vômito, mas eu acho que é devido a... Aqui em cima, apesar do ventilador, está abafado. Aí isso realmente afeta o meu coração. Oração. A oração alinha o nosso coração a Deus, com o coração de Deus. Como que a gente sabe a vontade de Deus? Orando. Não tem outro jeito da gente saber, obrigada, Hendrik, da gente saber qual é a vontade de Deus se não for através da oração. Que é a oração? Esse slide acho que eu fiz, só que, que eu inverti a ordem. Oração, ele, mais um, e aí é ele, mais um, aí. A pessoa não faz direito às coisas. Oração é falar com Deus, isso todo mundo sabe. Eu falo com Deus, quando a gente fala, vai explicar para as pessoas, o que a oração é? Você conversar com Deus. Você já percebeu? Normalmente, tem gente que não é assim, mas normalmente quando você está conversando, você está falando com, tipo, eu estou falando com o Rideu, mas eu tenho que dar um tempo para ele responder também. Conversa normal é assim. Tem gente que fala sozinho, né? Você nem respira, ela nem respira e fala e vai embora. Você já ficou com pessoa assim? Eu já. Aí você fica assim. Ela fez um monólogo para mim. Não adiantou nada, né? Deu informação só. E muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. A gente vai dando informação da nossa vida. Gente, Ele sabe melhor do que você o que acontece na sua vida. Ele não precisa dessa informação. Ele não precisa que você conte para Ele. Você que precisa contar para Ele, para abrir teu coração, para criar intimidade com Deus, para realmente saber o que Ele está pensando. Você realmente precisa saber o que vai no coração de Deus. Eu vou conhecer o coração do outro quando eu paro para ouvir. Já percebeu? Tem casais, né, naqueles programas lá de teste de casais, que está casado há 20, 30, 50 anos e faz uma pergunta boba e o outro não sabe. Tem comunhão? Tem intimidade? Não, mora junto. Né? Não tem diálogo, não conhece os hábitos, não conhece o coração do outro. Quando você conhece o coração de Deus, você ouve a Deus, faz parte da oração ouvir a Deus. Né? Eu sempre falo que os momentos que eu mais consigo ouvir Deus é quando eu estou no chuveiro. Aí acho que a minha alma calma, né? Aí eu consigo ouvir o que Deus está falando. E a gente fica conversando. Às vezes o meu banho demora mais porque eu fico, mas Deus, é isso? Que boa ideia, Deus, gostei dessa ideia. Ai, Deus, não precisava ser assim, né? Assim vai, né? Normalmente, no banho eu consigo fazer isso bem. Em outros lugares, mais ou menos. Lavando louça, mais ou menos. Não é que Deus vem com uma voz toda poderosa, de trombeta, falando comigo. Mas no meu coração vem a resposta. E, principalmente, pela palavra de Deus. Quantas vezes? Eu já li Bíblia várias vezes. E tem texto que eu preguei inúmeras vezes. Mas quantas vezes
Eu estou lendo um texto. Eita Deus, é isso mesmo que eu estou entendendo agora? É assim esse texto? Eu vou procurar em outros lugares. Deus, faz tantos anos que eu leio essa palavra, já preguei, agora eu entendi melhor. Por quê? Não que antes eu tivesse errado, mas é que eu dei tempo para ouvir a Deus e Ele me deu uma palavra mais direcionada. Eu ouvi, eu conheci um pouquinho melhor de Deus. Não é só através do sofrimento, como foi em Jó, que a gente conhece melhor a Deus, tá? A gente conhece muito a Deus através da palavra de Deus. Ele já se revelou. A gente experimenta melhor Deus no sofrimento. Mas na palavra a gente conhece o caráter dele, a gente conhece o que ele pensa, a gente conhece o coração de Deus. E obedecer. Tem coisa que é difícil? Tem coisa que muito difícil para conhecer a Deus, ou para obedecer a Deus. Dá vontade de dizer, Deus, vamos passar essa? Imagina Jesus na cruz, né? Você fala, ai, mas era Jesus, ele é Deus, então foi tranquilo, não foi não. Quando você acha que você vai passar por um sofrimento, você nem tem certeza, você acha que você vai passar por um sofrimento. Jesus tinha certeza. Tanto que antes dele acontecer tudo, ele fala na ceia, né? A última ceia. Mas o que a gente faz? A gente foge. A gente não fala, se possível, Deus, passa esse cálice. A gente fala, Deus, passa esse cálice que eu estou vazando, eu não quero ficar aqui não. Mas obedecer a Deus requer renúncia do meu eu, morte do meu eu. Às vezes, não foi só uma não, pelo menos 2, 3 vezes, eu já falei, Deus, você tem certeza que você não está errado? Para mim, do meu ponto de vista, você está errado. Mesmo achando, mesmo que Deus errou, mesmo não entendendo a vontade de Deus, a minha fé diz, obedece. Tá bom, Deus, eu confio em Ti. Meu coração não confia não, mas a minha fé fala para te obedecer. Então, eu vou fazer a Tua vontade. Eu ainda acho que o Senhor errou, mas eu vou fazer a Tua vontade. E aí, a bênção de Deus vem. Oração é isso. Agora sim, o Spurgeon diz assim. Spurgeon era um pregador do século XIX. Era o príncipe dos pregadores. O cara pregava bem mesmo. Ele diz assim, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou, pois como diz certa frase, a oração, através da fé, nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Você já tentou crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível? Às vezes, a gente quer viver isso, mas ora 2 minutos, nem espera Deus responder, e aí vou ver o impossível, Deus movendo no sobrenatural. Você não vai ver, quer dizer, pode pela misericórdia de Deus ver, mas não por causa da sua oração, não por causa da sua vida. Quando você dobra o joelho, você ora, você vai experimentar. Você tem o coração alinhado com Deus através da oração, você experimenta. Então, às vezes, muita gente fica frustrada com a vida cristã, na verdade, porque não teve uma vida cristã. Fica frustrado com a igreja, porque a comunhão é com a igreja, a comunhão não é com Deus. Mas quando a minha comunhão é com Deus, profunda com Deus, eu posso ficar desiludida, posso ficar triste com a igreja, mas não frustrada a ponto de abandonar a fé. Porque o meu Deus do impossível, você já viu aquelas pessoas? Eu vou me colocar na brecha. Se o inimigo pensa que vai ganhar, que a coisa está ruim, a coisa está desmoronando, né?
a igreja está caindo, está acabando, eu vou me colocar na brecha e vou orar, eu vou buscar do Senhor. Se a igreja fechar ou se alguma coisa acontecer, é porque é a vontade de Deus, não é a vontade do inimigo, e eu vou. E aí tem vida vitoriosa. O que acontece se a igreja cai, se a igreja acaba, ou... Não, mas a pessoa está bem com Deus. Ela vive o impossível. E o Watchman Nee, ele diz o seguinte: a oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. A negligência na oração seca o homem interior. Nada pode substituí-la, nem mesmo a obra cristã. Muitos estão preocupados com a obra e concedem pouco tempo à oração. Eu confesso que a minha tendência, né, estava até falando outro dia, preciso melhorar meu tempo de oração, né? Eu estava conversando com um amigo, aí ele me consolou, falou assim, mas pelo que você fala, você ora. Falei, não, eu estou falando daquela oração mais séria, de você entrar no quarto, fechar a porta, e orar, e buscar, e clamar, né? Aí a pessoa, isso não é muito seu perfil, né? Eu falei, não, né? Mas eu queria. Falei, mas você não fala com Deus? Isso sim, o dia todo, quase que o tempo todo, né? Eu moro sozinha, então eu converso com ele mesmo, né? Aí, isso não é oração? Aí eu, é uma oração informal, mas é oração, né? Aí fiquei um pouco mais tranquilinha. Mas de interceder, igual umas pessoas fazem, fiquei 1 hora intercedendo por fulano, isso não é minha praia, não. Mas orar por fulano, eu oro, né? Então, da gente ter vida de oração para ter vida, tá? Tiago diz o seguinte, Tiago queria, ele não diz, Tiago queria que os irmãos entendessem que a fé verdadeira não é apenas uma questão de acreditar em Deus, mas também de agir de acordo com essa crença. Ele queria que eles soubessem que, se não agissem de acordo com a sua consciência, estaria perdendo a oportunidade de fazer o bem e de glorificar a Deus. E é aqui que eu quero dar mais ênfase. Isso aqui foi uma explanação para não ficar confuso. O que fé, obra, o que obra, fé e oração tem a ver? Você, se tem uma vida de oração, estou falando vida de oração comprometida, que você realmente ora, intercede, você vai se colocar na brecha, você vai se colocar à disposição de Deus para fazer a obra de Deus. Agora, eu estou orando por, faz de conta, uma pessoa. Né? A pessoa tem a vida extremamente torta. Eu estou lá, Senhor, abençoa, toca no coração dela, para que ela se converta. Deus, faz a tua vontade na vida dela. E assim vai. E aí eu fico assim, mas você vê fulano? Não tem jeito mesmo, né? Aquilo é direto para o inferno. Está ali na porta do inferno. Só falta morrer para chegar lá. Mas não tem jeito aquilo. Gente, eu estou validando a minha oração? Eu estou maldizendo a vida da pessoa? Eu peguei um caso extremo. Mas quantas vezes a gente fala, vamos orar por tal coisa? E depois a gente critica. Vamos orar por fulano. E aí a gente critica. Não é assim que faz as coisas. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu também sou dessas, que acha que sabe tudo. E aí Deus me dá um tom e fala assim, não sabe nada? Ai, Deus, perdão aí. Eu não sei mesmo. Mas a gente... Isso Deus tem falado há um mês para mim, mais ou menos. Quando você ora, você se coloca diante de Deus. Abre o coração para obedecer, para amar, aceitar, acolher, apoiar e conduzir aquela questão até o altar de Deus. Quando eu oro, eu abro espaço para Deus fazer a vontade dele. Deveria ser assim. Mas será que é assim na nossa vida? Será que é assim no meu dia a dia? Ou quando eu oro,
Deus, é assim, assim, assim que eu quero, tá? Me abençoa aí. Ninguém chega desse jeito falando para Deus, mas age desse jeito. Deus, eu estou pensando em fazer tal coisa assim, assim, assim. Então, Deus, por favor, me obedece. Abençoa. Eu determino a bênção de Deus aqui. Eu que determino ou é Deus que determina? Quando eu oro, eu abro espaço para Deus realizar a obra dele na minha vida e através da minha vida. E aí faz sentido quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta. Por quê? É discurso vazio. Qualquer um pode fazer. Discurso vazio é prato cheio para todo mundo. Agora, a fé que Deus fala, ama o teu próximo, ajuda o homem ferido. Você pode morrer nessa, né? Os assaltantes podem vir te matar, mas ajuda o ferido. Você vai perder tempo, talvez perder compromisso e perder dinheiro. Você vai lá e ajuda aquele próximo que está ferido. Você deixa de focar em você mesmo e vai para o outro. Fica imaginando que chegando no templo, não sei se foi assim, o sacerdote vai lá e devemos amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Ele tinha acabado de não amar o próximo. Discurso é fácil. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes... Bom, uma que a gente precisa ter vida de oração, né? Na última reunião, acho que foi do discipulado, não sei, mas acho que a gente estava em reunião, mas o pastor Luiz sempre fala isso. O Bosque tem que ser uma igreja que ora. Se o Bosque for uma igreja que ora, gente, que maravilha! Quantas coisas Deus pode fazer através de nós? Não só o parceiro de oração, mas a gente como corpo, orar, buscar a face do Senhor. Se eu estou orando por uma coisa que eu não concordo, mas eu estou buscando a vontade de Deus, eu vou me comprometer com a oração, crendo que esse Deus, eu acho que eu tenho um slide sobre isso, que esse Deus é poderoso. Não, eu não tenho. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou pensando e fazendo. Lembra? Isso né? Todo mundo sabe até antes de eu chegar. Mas que eu dizia que eu não queria vir para cá, porque eu achava que Deus estava errando. Eu achava mesmo. E eu falava isso para ele, não é só para as pessoas não. Eu falava para ele, Deus, você nunca erra, mas dessa vez você está errando. Não é possível. Depois que Deus tratou o meu coração, eu fiquei aberta para vir, amar vocês e tranquilo. Mas depois que eu cheguei, como eu falei, na primeira vez que eu preguei esse ano, foi o melhor ano da minha vida. Não é só melhor ano ministerial, foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Eu obedeci ao Senhor. Eu sabia que eu estava no lugar certo. Não é que eu não tive problema, tive sim, mas eu sabia que Deus me colocou aqui. Eu obedeci, mesmo não achando que estava errado, eu obedeci. Mesmo achando que alguma coisa esteja errada, não é de acordo com a sua vontade, você obedece. Porque Deus sabe o que faz. Então eu confio. E essa semana, o Hugo teve uma reunião na prefeitura, falando sobre a construção, vendo a planta, vendo essas coisas. E aí foi postado, o pastor Luiz, não sei se ele também, postou pedindo oração, tinha até o horário da reunião. Mas quantos de nós realmente oramos? E quando oramos, o que nós falamos? Deus, não aprova essa planta porque eu acho que está errado, porque eu não gosto dela. Tira, Senhor Deus, impede, fecha todas as portas. É uma oração. Ou falar assim, Deus, abençoa, faz a tua vontade. Que seja estabelecido aquilo que o Senhor tem para o bosque. Seja essa construção, seja outra construção, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para a igreja.
Porque o Senhor ama, o Senhor sonha com o bosque. A partir do momento que eu orei, cale-se a minha boca para as murmurações. Em relação a qualquer coisa, não é só construção, em relação a qualquer coisa. Eu posso ter minha opinião? Posso. Eu posso falar para algumas pessoas? Posso. Principalmente se você, em relação à construção, você chega para a equipe pastoral, você chega para a comissão, né? Não é só o Hugo, né? O Hugo põe a cara a tapa, mas não é só ele. E fala, eu penso isso, isso, isso. Você está jogando limpo. Mas não sai por aí falando para a igreja inteira que está errado. Algum evento da igreja sai falando para todo mundo que está errado. Aí chega para o responsável, eu não falo nada. Não, isso é jogo sujo. Isso é deslealdade. Então, vamos ter uma vida de oração, e eu vou finalizar. O que eu pensei para o bosque esse ano, como o pastor Luiz sempre fala, eu falo para o pastor Luiz que ele quem mais fala, na equipe pastoral. Que a gente Pastor Luiz, você pode orar para terminar?